multiplicidade de demandas, né? Daí a dificuldade, como a Rochelle falava, da jornalista e de nós todos encontrarmos, não vamos encontrar o líder, não vamos encontrar a pauta, a demanda, né? Eu lembro que no meio na segunda quinzena de junho, nas idas e vindas daquele processo, circulou pelas redes sociais os 5 pontos, né? Ou seja, como se fosse assim, vamos tentar dar uma ordem para essa coisa. E que, enfim, na verdade, como muitas das coisas que apareceram nas redes sociais naquele período foram e saíram, né? Tiveram alguma repercussão, saíram. Então, mas esse é exatamente um dos traços desse momento com o qual a gente vai ter que inevitavelmente lidar. Eu acho que o termo complexidade nessas jornadas aqui ele é apropriado exatamente por conta disso, né? Ou seja, você tem uma sobreposição, às vezes algumas convergências e às vezes algumas demandas por parte daqueles que foram às ruas que são absolutamente contraditórias, né? Ou seja, você teve desde situações de bandeiras de partidos ou de organizações de classe que já estavam há muito tempo na luta sendo queimadas, enfim, sendo tiradas de cena. Da mesma forma, você teve a adesão de parcelas de movimentos, vamos dizer assim, não exatamente progressistas, não exatamente libertários, né? Até algumas manifestações bem direitosas, para a gente usar um termo que é mais corrente, né? Até a apropriação, a apropriação deliberada, né? Com intenções politicamente eleitorais daquelas situações. Ou seja, você teve de tudo, né? Realmente foi um repertório recheado de ações que, como eu disse, talvez tenham tido muito mais convergência no volume do que propriamente nos anseios e nos desejos. Mas ainda assim a gente não pode, quer dizer, não quero dizer que a gente não pode, não tem como, né, a gente fechar os olhos para 1 milhão de pessoas nas ruas, que foi a marca que chegou no Brasil, né, e que fez manchetes naquelas semanas ali de meados de junho, 1 milhão de pessoas nas ruas do território nacional. Agora, uma coisa que é preciso, na linha do que eu estava tentando colocar, quer dizer, uma coisa que a mim, pelo menos, e depois, né, pela facilidade da circulação das ideias nas redes sociais, eu percebi que também não era só uma indignação minha, foi a ideia de que o Brasil tinha acordado. Essa era uma coisa que começou a circular, né? Ou seja, o Brasil acordou, e eu acho que de uma forma muito perspicaz, aqueles que estavam ou no papel de analistas dos processos sociais nesse país, ou na luta efetivamente, né, nessas diversas marchas e protestos, etc., que eu coloquei, já vinham existindo, quase que imediatamente reagiram à ideia de que não, talvez você que está manifestando essa ideia estivesse dormindo, mas tinha muita gente que já estava acordada e não é de agora, né? E isso também eu estou chamando, na verdade, mais como metáfora, porque na tentativa essa de dar um olhar para um olhar mais englobador do que estava acontecendo, os meios de comunicação convencionais tentaram, no primeiro momento, fazer o papel que sempre fizeram, né? Ou seja, vamos encontrar o líder, vamos dizer o que está acontecendo, vamos ser os porta-vozes e os tradutores, né, para esses que acordaram, enfim, né, saberem o que está acontecendo. Mas não só naquele turbilhão, mas também a sequência, inclusive coisas que eu tenho lido e de analistas que eu considero, que eu tenho, né, em boa consideração, colocando como o princípio de tudo nos 20 centavos em São Paulo. Essa é uma coisa que a gente não pode esquecer, que o Vitor trouxe o dado aqui, a primeira passagem que realmente sobe em Porto Alegre, para pegar 2013, né? E, de fato, se a gente fosse, né,
tentar dar uma visão nacional para esse processo. Porto Alegre vem antes de São Paulo, né? Não é à toa que nas manifestações de São Paulo aparece uma faixa lá pelas ruas de que vamos repetir Porto Alegre, ou seja, uma mensagem bem clara de que aquilo que tinha sido feito aqui deveria repercutir, pelo menos no que diz respeito a essa questão do preço das passagens, mas obviamente que é mais no sentido mais amplo, esse que já foi bem colocado aqui, acho que muito bem pelo Vidro, com todos os dados que ele trouxe, essa questão da mobilidade urbana no conjunto, né, de um modelo de desenvolvimento de urbanização que foi adotado em escala nacional, né, para as cidades, as grandes metrópoles brasileiras, com a ajuda da redução do IPI e todas essas coisas que a gente já colocou aqui. Mas então esse é o primeiro aspecto, quer dizer, as coisas não começam em São Paulo e tampouco começam em Porto Alegre, mas podem ser justos, né? Assim, a gente não pode esquecer disso. O que efetivamente eu acho que São Paulo foi decisivo foi, no aspecto que a Mariana pontuou aqui por último, ou salientou por último, foi a questão da violência policial. Eu acho que São Paulo foi, de alguma forma, os eventos de São Paulo em junho foram os catalisadores de uma reação pública, né, massiva, né, que de algum modo afetou até mesmo a forma como a mídia nacional, a mídia convencional passou a cobrir, pelo menos naquele período, os eventos, né, e as demonstrações de rua. Quer dizer, vocês devem estar lembrados, né, na semana em que se iniciam os protestos de rua em São Paulo, a Folha de São Paulo publica um editorial convocando o governo do Estado a agir com firmeza com relação aos vândalos e aos baderneiros e que fossem punidos exemplarmente, porque, enfim, conclamou as autoridades a manterem a ordem, né? Um dia depois, apareceu a famosa imagem da jornalista da Folha de São Paulo, com o olho completamente lesionado, né? E outros tantos que, até depois eu parei de fazer acompanhar, né, o que tinha dado, mas tinha um jornalista de uma agência que estava com risco de perder a visão, etc., exatamente fruto da reação desproporcional que houve em São Paulo, e que aí sim, dali em diante, né, não foram os 20 centavos de São Paulo, mas foi a violência policial em São Paulo, né, sobrealimentada pela manifestação do governador que estava em Paris, né, e se manifestou de lá, dizendo que, enfim, que os vândalos e os baderneiros seriam exemplarmente punidos, e aquilo de fato, né, com um terceiro, ou sei lá quantos eu já vi aqui, mas um outro aspecto importante desse processo, que foram as redes sociais. Aquilo eu acho que de fato foi o estopim para o volume, né, que ganharam as manifestações naquele momento. Agora, é como eu disse antes, né, no momento que você tem um volume, né, a dimensão que tomou aquele processo, seria quase inevitável fazer com que aquela voz ecoasse uníssona, né, aquelas vozes pudessem ser convergentes, né? Daí que a gente viu todas aquelas situações contraditórias, desde sujeitos, vamos dizer, todos os espectros das posições sociais, políticas e ideológicas estavam na rua de alguma forma e foram e proporcionaram diferentes situações, né? Desde os quebra-quebras, enfim, até as prisões descabidas, as violências estatais, né? Que a gente presenciou e vem presenciando, né? Quer dizer, estava dizendo, São Paulo e Rio de Janeiro estão nesse momento em meio a um retorno, mas só para não perder o fio da meada, alguma coisa foi afetada, pelo menos os meios de comunicação convencionais, e eu me lembro de semana passada ter visto uma imagem lá, estava no congresso
da Associação Latino-Americana de Sociologia no Chile, eu vi pela Globo Internacional, lá o Jornal Nacional, estranhamente aqui no Jornal Nacional, lá no Jornal Nacional. E no Jornal Nacional, exatamente um policial do Rio de Janeiro flagrado, como é que se fala? Plantando uma prova. Ele foi filmado, ele abordando um grupo de jovens, e aí vai vindo para lá e para cá, ele solta chamam de morteiro, mas eu acho que é um sinalizador daqueles, enfim. Ele solta no chão e aí diz que o jovem tinha deixado cair da mochila e leva o grupo preso. Ou seja, esse tipo de visibilidade para o fenômeno no Jornal Nacional não é uma coisa com a qual a gente estava acostumado, pelo menos até se a gente fizer uma retrospectiva ainda no calor dos acontecimentos, os veículos de comunicação convencionais mantinham uma visão bastante conservadora daquelas situações que estavam ocorrendo, né? Eu acho que houve uma mudança talvez não importante, mas que precisa ser apreciada no meio de comunicação convencional, e isso tem a ver exatamente com os meios, eu estou evitando usar as mídias, né, as grandes mídias, porque o Facebook é uma grande mídia hoje em dia, né? O Twitter é uma grande mídia hoje em dia, e eles se tornaram canais que, por um lado, facilitaram, né, o ajuntamento, a adesão a alguma daquelas causas, ou seja, não eram todas aquelas pessoas que estavam na rua que eram do movimento do Passe Livre, ou eram do Bloco de Lutas, ou eram, enfim, dos vários movimentos que são esses que não estavam dormindo, né, que já estavam na rua há mais tempo. Aquelas pessoas todas não eram desses movimentos e de alguma forma foram afetados, né, pelas imagens em cadeia nacional, mas também pela capacidade de circulação que houve de mensagens e de fotografias e de denúncias pelas mídias sociais, que são uma novidade nesse processo. Pois essas mídias sociais, além de terem sido um canal de facilitador, vamos dizer assim, da adesão de mais pessoas aos protestos, também foram e têm sido canais de contraposição num discurso, vamos chamar assim, do mainstream, né? Contraposição de um discurso processado, né, pelos meios de comunicação que eu chamo convencionais, ou seja, a televisão, os grandes jornais. Talvez por isso, ou exatamente por isso, os manifestantes portando câmeras também estão sendo presos, né, porque eles têm sido aqueles sujeitos capazes de denunciar não só a violência, a velha violência, né, ou a violência que já se fazia sentir há mais tempo, desde a ditadura militar, mas ainda se faz sentir em algumas situações do tempo de hoje, ou seja, a violência da polícia, a violência das instituições do Estado, mas também as violências, vamos dizer assim, simbólicas das formas de obscurecer, das formas de não mostrar aquilo que é necessário ou que é importante mostrar por conta das linhas editoriais, das formas de enquadrar esses processos que os meios de comunicação historicamente fizeram no país. Bom, então só para fechar, eu acho que se vocês olharem, tem um site que fez um acompanhamento das mensagens no Twitter e no Facebook a partir de junho, que demonstra claramente essa flutuação, né? Ou seja, no primeiro momento, de fato, o grande tema que aparecia nesse site é causabrasil.com.br, e continua varrendo Twitter, Facebook, né, em termos de alguns termos relativos às manifestações, e a gente passa por um momento onde o preço das passagens é o termo agregador de tudo, né? Mas à medida em que vai se avolumando o número de pessoas nos protestos, o preço das passagens começa a conviver com outras demandas, e as demandas são exatamente demandas difusas, ou seja, não há uma coisa concretamente sendo demandada, né? Ou seja, o preço das passagens era algo muito preciso, muito pontual. Você tinha lá um aumento, o Vitor trouxe todos os dados aqui, desproporcional, acima da inflação, má qualidade,
uma série de coisas que tornavam essa demanda uma demanda muito precisa, né? Na medida em que se avolumam as pessoas vinculadas a esses fenômenos, aí uma série de outras coisas aparecem, questão de moradia, segurança, saúde, entra o governo Dilma Rousseff na jogada, o governo tem uma reação, ela entra, fica no centro dos temas, e depois, vamos dizer assim, essa diluição das demandas ou se concentram na questão do combate à corrupção, convivendo com outras coisas. Hoje em dia, se vocês olharem lá, ainda seguem sendo monitorados os termos, mas não tem mais aquele eixo que tinha inicialmente, né? Eu acho só que a gente tem que perceber que esse é um caminho quase que sem volta no que diz respeito a nós que estamos tentando dar um olhar analítico para isso, no sentido de que as velhas causas, ou as causas e os problemas, né, que alimentaram as manifestações de maio de 68, contra a ditadura militar no Brasil, fora Collor, etc., me pareciam que eram muito mais unívocos, ou tinham um alvo muito mais evidente. Por isso, eu acho que o termo desse ciclo de debates é apropriado, porque se há uma coisa com a qual a gente não vai mais poder deixar de conviver, e as manifestações têm demonstrado isso, é exatamente com essa dimensão da complexidade que torna as análises muito mais difíceis, mas por isso mesmo cada vez mais importantes. Eu agradeço. Obrigado. Passaria então agora o último expositor, o professor André Marinho dos Santos, o André é professor associado dessa universidade, integra pesquisa de questões políticas comparadas e é coordenador da área de Ciência Política da CAPES, membro do CTC da CAPES, foi também da diretoria da Associação Brasileira de Ciência Política, membro do Conselho Universitário. Boa noite a todos. Primeiro queria agradecer ao Neia, ao Vicente, ao Vicente, prazer, oportunidade de aprender com os colegas. Peço desculpas por uma persistente tosse, resultado de uma rinite alérgica mal curada. O médico disse que eu tinha que estar em casa nesse horário, ou de noite, eu tinha que sair de noite. Mas eu vou tentar fazer algum comentário. O comentário que eu vou fazer é um pouco diferente do que eu havia feito naquele primeiro debate da Unileia, e também está escrito no livro mencionado por José, organizado pelo professor Catani. Vou tentar entrar nesse tema por um outro caminho, por um outro ângulo. Tentando ver essa experiência, um pouco o que ela nos diz acerca de um tema que nos últimos 50, 60 anos, para a sociologia, para a ciência política, gerou rios de tinta foram escritos acerca do problema daquilo que o Mancur Olson, né, chamou de a lógica da ação coletiva. A grande pergunta colocada para as nossas disciplinas foi, afinal, por que os indivíduos aderem a movimentos? Por que eles participam de movimentos? Que forças, que elementos os levam, os conduzem a integrar-se numa ação compartilhada, numa ação coletiva? Muito foi escrito nas nossas áreas sobre isso, e eu acho que a gente ainda não sabe, não tem respostas absolutamente consistentes. Minha ideia é tentar, a partir dessa questão, olhar um pouco essa experiência recente no Brasil. Quando a gente revisita as nossas grandes teorias, né, a primeira grande resposta a essa pergunta, por que as pessoas aderem, por que elas participam,
qual é o cimento, né, que produz o movimento social, talvez a grande teoria, a primeira, tentar oferecer uma resposta tenha sido o pluralismo, lá na primeira metade do século XX. E os pluralistas, a resposta é interesse. As pessoas aderem porque elas têm interesses comuns, tem uma agenda, tem uma pauta, tem alguns elementos, né, que elas reconhecem como comuns e que as levam a participar. Essa é uma resposta, evidentemente, frágil, né? Seja porque o fato das pessoas, né, terem interesses comuns não nos leva automaticamente a agir comum, seja porque muitas vezes, como foi muito bem lembrado aqui, os colegas que me precederam, quais são os interesses comuns, né, das pessoas, mais de 1 milhão de pessoas que foram às ruas em junho. Né? Ou seja, essa tentativa de associar a ação coletiva com interesses é muito problemática, e mais ainda no sentido de explicar por que as pessoas que tendo interesses comuns eventualmente não compartilham uma ação social, uma ação coletiva. O caminho que de alguma forma eu acho que é o mais frutífero é aquele que de alguma forma tenta ver os indivíduos, né, ou tenta ver os indivíduos como agentes estratégicos, como agentes racionais. As pessoas, elas perseguem aquilo que elas acreditam ser, né, o melhor para si, aquilo que, obviamente, né, o mundo é um mundo de assimetria de informação, é um mundo em que os recursos que as pessoas dispõem para ler as possibilidades, as oportunidades são fortemente assimétricas, isso interfere sobre as suas escolhas, mas, né, a ideia básica aqui é de que as pessoas agem, né, buscando maximizar suas utilidades, seu bem-estar, etc. Um problema nessa perspectiva para a ação coletiva é que as ações coletivas buscam a provisão de bens coletivos, e estes, nos diz a teoria econômica, se definem justamente porque são não exclusivos, né, e não rivais. Todos aqueles que compartilham uma ação visando obtê-lo, alcançá-lo, não poderão ser excluídos, e o consumo por um não exclui por os demais. Sendo assim, a pergunta que se coloca sempre é, bom, por que compartilhar custos da ação coletiva? Né? Se todos podem beneficiar-se daquilo que é o resultado, né, da ação, por que eu deveria compartilhar os custos, né, os riscos, eventualmente, que elas podem ter, desde a violência policial até perder o emprego, coisas dessa natureza? Por que eu não posso, né, o famoso problema do free rider, do carona, ganhar pelos dois lados, ganhar à medida em que uma ação, um movimento seja bem sucedido e alcance os fins desejados, e ganhar poupando, né, dos custos de transação decorrentes da provisão daquela ação, daquele movimento. O conhecido economista, inclusive o prêmio Nobel, Douglas North, diz que custos de transação social serão tanto maiores quanto maior forem os grupos, o tamanho dos grupos, um grupo grande, né, a dificuldade para consertar a ação, para compartilhar, para articular, para coordenar a ação é maior, né, grupos menores, a probabilidade, né, deste conserto é maior. Quanto maior for a ausência de informação sobre o comportamento dos demais, vamos fazer uma greve? Vamos. Que medida eu tenho garantias de que o Zé Vicente também vai fazer ou não vai me deixar pendurado no pincel? Vamos fazer um movimento de boicote ao ônibus? Vamos. Né? Que medida eu tenho garantias que os demais também? Qual a informação que eu tenho segura, né, sobre o comportamento dos demais? E terceira condição, o fato de que interações em jogos sociais não são, muitas vezes, ou quando eles não são repetidos, não são interativos, né? Quando não tem a possibilidade de, ao longo do tempo, estabelecer um parâmetro e uma informação, incorporar uma informação sobre o comportamento dos demais. É o famoso problema que na teoria social se chamou de dilema do prisioneiro, né? Mesmo tendo interesse, né, ou mesmo a ação compartilhada, a ação social sendo a melhor alternativa, dada a incerteza, né,
dado a precariedade de informação compartilhada, indivíduos tendem a não adotar o caminho da ação compartilhada, da ação coletiva, da ação social. Aqui chegamos ao ponto que eu queria exatamente observar. Se a gente olhar para a ação coletiva, para movimentos sociais do século XIX, grande parte do século XX, eles adotaram um curso de ação para a resolução de problemas de coordenação, os que eu mencionei até aqui, poderíamos dizer um modelo convencional de resolução de problemas de coordenação. Primeiro, produzindo mais informação. Não deixa de ser curioso ou paradoxal, a gente fala nas redes sociais, no Facebook, na internet, o quanto isso foi importante para movimentos recentes no Brasil ou em outros contextos, mas quando a gente lê o Tocqueville, que é a matriz para toda uma teoria social que vai, né, fortemente prestar legitimidade e importância à ação coletiva, àquilo que o próprio Tocqueville chamou de a arte da associação, o Tocqueville já nos lembra, lá no século XIX, como foi importante, por exemplo, para o associativismo norte-americano, a expansão de jornais de comunidade, a expansão do serviço postal. É óbvio, todos nós somos minimamente inteligentes para saber a diferença que vai no serviço postal americano do século XIX e o Facebook, ou redes sociais, em termos de velocidade, de instantaneidade e tudo mais. Mas tem um elemento comum aqui, ou seja, informação como resolução de problemas de coordenação, como diminuição de custos de transação social. Algo que o Tocqueville, há 2 séculos atrás, já havia chamado a atenção no nosso trabalho. O segundo elemento convencional, digamos assim, de movimentos sociais do século XIX e XX é a importância de atos coletivos, manifestações coletivas. Né? Quando a gente olha para aquelas fotografias, vocês não eram nascidos, eu e o Zé já éramos. Lá dos anos 70, aquelas grandes manifestações, por exemplo, dos operários do ABC, 70 mil, 100 mil no estádio de Vila Euclides, agora tem até um filme do Lula constituído. O que eles estão fazendo? Uma manifestação, uma assembleia, mas também eles estão dizendo para o resto da categoria o seguinte: ó, vocês podem vir porque tem adesão, quer dizer, vocês não vão ficar pendurados no pincel. Né? O problema é, no fundo, produção de informação compartilhada. Quando faz uma grande manifestação, eu lembro um pouco eu vou trair um pouco em relação à idade, mas nos anos 80, eu estava na diretoria do DCE, ou do DAIU, depois foi sucedido pelo SEX, e, bom, assembleias tinham um papel que era, eu me lembro que a palavra-chave na época era representatividade. Será que é representativo? Fazer uma assembleia tinha 100 pessoas, mas é representativo? Quer dizer, é uma forma, seja de manifestar um conjunto de que, bom, uma eventual ação coletiva, ela tem adesão, ela é algo que sinaliza uma segurança em relação à adesão, à participação e tudo mais, mas também, né, é uma forma de dialogar com o mediano. Eu acho que um ponto crucial de ação coletiva até o século XX, digamos assim, talvez até o final dos anos 60, é de que tu tem uma inflexão permanente no sentido de dialogar com o mediano da comunidade a qual se busca se constituir como interlocutor. Bem, isso como mecanismos, como estratégias de resolução de problemas de coordenação social, tal como aqueles apontados pelo Olson, Norris, pela teoria dos bens públicos. Ou seja, resolve o problema da adesão, mostrando que essa adesão é forte, que as pessoas, né, que há garantias contra o dilema do prisioneiro, que há garantias contra dilemas do tipo calma. O que me parece que movimentos tais como os que se evidenciaram no Brasil nos últimos meses têm apontado é por um tipo de solução não convencional, uma solução bolsoniana não convencional ao problema da resolução de coordenação social. O que é resolução de coordenação social? Já vemos essa literatura toda, bom, o que tu faz, como é que tu garante a adesão, como é que tu garante que as pessoas se integrem, que de eventuais identidades, de eventuais percepções comuns,
interesses ou não, enfim, e que as pessoas, olha o cimento, né, que produz a ação coletiva. O que me parece característico desses movimentos é o descarte do mediano, ou seja, o descarte em relação a algum tipo de forma organizacional, estratégia organizacional que busca dialogar, interagir e eventualmente persuadir o mediano. E mais ainda, aqueles elementos que estão fora dos limites estritos dos movimentos do seu estado original. Os movimentos sociais, ação coletiva, né, somente seriam eficazes em determinados conjuntos de condições. Grupos pequenos, muito coesos, incentivos seletivos, ou seja, indivíduos ganham alguma coisa material, simbólica, extra, né, além daquilo que é o resultado da própria sucesso do movimento. Basicamente essas duas coisas. Me parece que a característica desses movimentos é um pouco isso. Coesão de pequenos grupos, pouca interlocução com o mediano e com não só mediano de grupos de indivíduos eventualmente potencialmente envolvidos, mas o mediano na opinião pública e um conjunto de incentivos seletivos, sobretudo de natureza simbólica. Eu temo que tudo isso possa produzir uma configuração autoritária a movimentos. Eu acho que as ciências sociais não podem ser reféns, muito menos caolhos. Evidentemente, a violência policial, deve ser o Zé orientando dele, a violência policial é algo que uma sociedade como a brasileira não é uma novidade. Talvez tenhamos alguma perplexidade pelo fato dela perdurar num contexto de instituições democráticas. E a indignação em relação a isso é absolutamente legítima e todos nós devemos a ela somarmos. Agora, o que eu vi nos últimos meses não foi só violência policial, foi violência social. Foi algum tipo de... Eu não gosto dessa expressão, mas eu não tenho nenhuma outra. Eu vou usá-la pelo caráter provocativo. Eu acho que é um componente de fascismo social dos movimentos. Isso é muito perturbador e muito antidemocrático. Esse não é o primeiro movimento por transportes em Porto Alegre, nem no país. Eu lembro de 2 ou 3 grandes, importantes. Eu lembro nos anos 80, eu lembro de movimentos nossos, de alunos. Quando eu entrei nas ciências sociais, quando você foi falando, o campus fazia parte de um leste muito longínquo de Porto Alegre, os sistemas de transportes eram precaríssimos e fizemos grandes movimentos. O movimento estudantil dos anos 80 enfrentou a violência policial. Eu lembro, por exemplo, do episódio do Videla, uma violência policial brutal, claro, no estado autoritário, militar, etc. Mas uma característica de todos esses movimentos, até recentemente, eu diria até a última década, para fazer um corte grosso, é o fato de que, talvez por aquilo que eu tinha mencionado, uma preocupação em interlocução social, interlocução com a sociedade, pela percepção de que o êxito do movimento não depende dele, mas depende de como ele impacta na sociedade, e por uma busca de aquilo que nos anos da palavra, nos anos 80, é representativo ou não, ou seja, tem adesão do conjunto ou não, talvez por isso, por uma capacidade de autocontrole em relação ao uso de violência, que foi importante. Eu acho que esse autocontrole perdeu-se e acho que os movimentos têm usado de uma forma que é muito perigosa, e acho que as ciências sociais se devem, de um lado, e a isso nos somamos, né, denunciar a violência policial num contexto de democracia, isso é extremamente importante, deve-se também, de forma igualmente contundente, denunciar um componente de fascismo social que eu acho que está muito fortemente presente nesses movimentos e que se combina por um certo desdém em relação a tudo que está fora do movimento, né? Por um modelo de ação social baseado na produção de danos ou constrangimentos a terceiros, eventualmente igualmente vítimas de exclusão social, né?
eu acho que é uma tentativa de resolução dos velhos problemas de coordenação social, tentativa que me parece infeliz, que pode levar-nos logo adiante, né, a desdobramentos inesperados. Basicamente isso. Obrigado. Temos tempo antes de uma síntese impossível da coordenação. Perguntas. Temos aqui vários membros nas redes sociais que têm se manifestado. Agora eu fui pedir a palavra, se terminando. Para o Bernardo, pela ordem. Primeiramente, parabenizar todos os painelistas, o ILE, na pessoa do Zé Vicente, e queria fazer uma pequena reflexão a respeito do que foi falado, né, que pela colega Mariana e pelos demais painelistas, sobre a violência policial, que eu acredito que a gente viu em vários momentos, né, vários lugares do Brasil, né, esse fenômeno, né? E queria colocar a questão, perguntar para o Zé Vicente o que pensa a respeito da proposta de desmilitarização da polícia militar, né? Então, a gente sabe que instituições policiais são indispensáveis, né, na sociedade democrática, mas o seu modelo, a sua forma de abordagem, a sua forma de estruturação hierárquica e a lógica, né, de funcionamento da polícia, né? Acho que isso pode se colocar em questão. E pensar se também, essa semana, não lembro se foi nessa semana, não lembro se foi na semana passada, na retrasada, que o deputado Lindbergh Farias, né, do PT do Rio de Janeiro, fez uma proposta, né, de ciclo integrado, né, da polícia militar. Então seria um modelo, uma carreira única de polícia, que incorporaria as funções de investigação e de polícia ostensiva. Também queria perguntar mais para conhecer mesmo, também não sei se seria essa a alternativa que a gente teria um outro modelo de polícia. Obrigado. Mais perguntas? Podemos fazer uma revoada de perguntas? O Bernardo? Desculpa, interrompemos sua manifestação. O meu nome é Gabriel. Primeiramente, parabenizar também os panelistas, né? Enfim, eu acho que eu vim aqui também para entender esse momento, assim, né, que está passando. Não sei quem poderia me responder essa pergunta, mas esse momento, assim, de depredação, né, dos espaços públicos, assim, ele traz uma simbologia atrás disso, né? Eu acho que essa semana, principalmente acho que ontem em São Paulo, em janeiro, né, onde foram destruídos o quartel, né, no quartel, no consulado americano, né, e daí destruíram os bancos, o McDonald's, né, os símbolos da repressão, né, assim. Então eu queria trazer, eu acho que a toda, assim, entender, né, porque a gente tem um dia, no 7 de setembro, onde a gente comemora, né, o dia da ditadura militar, onde ali se comemora a destruição de vidas, né, assim, e esse movimento de ter um dia também, né, assim, claro, eu me questiono porque através de uma violência, né, por isso eu estou querendo entender esse momento, assim, mas dessa lógica, assim, de através da violência também, né, surtir um dia no qual, assim, fosse o símbolo, assim, tipo, contra esses símbolos da repressão. Então, eu queria que você me ajudasse a entender esse momento, assim, que é tão difícil, assim, tipo, nesses dois lados, assim, nos quais nos interrompem. Perguntas ou intervenções? Plenário? Flor. Doutora Mariana. Pediu a palavra, tem direito. Não vamos cercear a palavra de ninguém. Sobre a desmilitarização da polícia, eu não vou responder, vou deixar para o Sr. José Vicente, que tem muito mais propriedade.
professora Carmen provavelmente vai concordar comigo. Trabalho com ela no PIPA, aqui da universidade, com adolescentes em situação de conflito com a lei, que não são os mesmos adolescentes que eu atendi nos dias dos protestos, são adolescentes que não moram no centro da cidade, são adolescentes que moram nas periferias, principalmente os que o G10 trabalha. E o que a gente vê é sempre uma constante violência policial contra esses jovens, independente se eles praticam ou não atos infracionais. Mas só para deixar claro assim, que uma coisa que me trouxe esperança com as manifestações foi de que a questão da desmilitarização das polícias acabou entrando em pauta, né? Porque agora quem começou a sofrer essa violência policial não foi mais as pessoas que estavam na periferia, mas as pessoas da classe média que, enfim, foram lá se manifestar, porque, enfim, também usam ônibus e acabaram apoiando a polícia sem mais nem menos. Então, só para pensar isso, assim, que é uma coisa que quem estuda violência debate há muitos anos, debate há muito tempo, que proposta de polícia a gente deveria ter. E isso foi uma das grandes coisas assim, que essas manifestações de junho trouxeram, ao meu ver. Só para colocar isso, talvez não tenha ficado. Eu posso falar? Eu também estou querendo muito ouvir o que o Zé Vicente tem a dizer sobre a questão da desmilitarização, porque eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Quer dizer, eu acho que não dá para identificar a violência policial com a violência da polícia militar. A polícia civil também é violenta, e muitas vezes mais. Durante a ditadura, nós tivemos uma ditadura militar feroz, mas havia empresários que financiavam a tortura, e o DOPS era a polícia civil, não era a polícia militar. Eu fui interrogada pela polícia militar na ditadura, durante a ditadura, e tive mais sorte do que pessoas que foram entrevistadas, que foram interrogadas no DOPS pela polícia civil. Na polícia militar havia uma certa possibilidade de, digamos assim, de controle da situação, às vezes maior do que, não é generalizado, mas quer dizer, não se identifica, do meu ponto de vista, da minha experiência histórica, não identifica a violência no Brasil, violência policial com violência militar, não é a mesma coisa. A violência vai além da violência militar, no nível da polícia. Agora, acho que o Zé Vicente tem mais condições de falar sobre isso do que eu, e eu tenho até muita vontade de conhecer a opinião dele. Por outro lado, eu achei muito importante o que o professor, mas acabou de falar, sobre as manifestações de fascismo mesmo na sociedade. Quer dizer, eu acho que não dá para ignorar que nós vivemos no Brasil, da ditadura para a democratização, uma transição negociada. Uma transição negociada que não significou uma vitória plena contra a ditadura, significou a implantação de uma democracia importantíssima que vem se mantendo, mas que não, digamos assim, não é uma democracia completa, uma democracia totalmente consolidada. Quer dizer, nós temos expressões de violência não só no âmbito do Estado brasileiro, como no âmbito da sociedade brasileira, do que, inclusive, os linchamentos são expressão e tantas outras expressões de expressão. Então, não dá para identificar, do meu ponto de vista, o problema da violência no Brasil com a violência polícia militar. É muito mais amplo, muito mais complexo e muito mais difícil. Aí eu acho que essa conflitualidade e complexidade que está ali contemplada, né? Então, eu tenho um pouco de medo dessas soluções tiradas da cartola, de agora isso é a solução. Acho que é bem mais complicado do que isso. E, por exemplo, uma coisa que me questiona bastante é o problema dos mascarados. Eu não tenho problema de esconder minha idade, vou dizer que eu estava na rua em 64 e estava na rua em 68. E nunca nós fomos para a rua mascarados. E nós sabíamos muito bem que se a polícia nos pegasse era tortura e talvez morte. E estava todo mundo na rua e ninguém usava máscara, não se colocava sequer usar máscara. Aquela dimensão que o professor acabou de falar, quer dizer, era uma dimensão de uma mobilização querendo que a sociedade estivesse ao nosso lado. Então não tínhamos por que nos ocultar. Entende? E isso, quando eu vejo mascarados, isso me questiona. Por quê? Por que a máscara? Né? E eu vi algumas manifestações, por
exemplo, pedindo a volta da ditadura, pedindo manifestações evidentemente fascistas e nazistas, o que não é de surpreender, porque isso está na nossa sociedade. Então, numa manifestação de massas, isso aparece também, não é? E isso demonstra, digamos assim, a complexidade do problema e os riscos, inclusive, que a situação atual apresenta. Eu acho que há riscos de retrocesso, sim, tenho sido contestada nisso, mas eu acho que há riscos de retrocesso, sim, e de retrocesso autoritário, sim. Agora, isso não invalida a importância, o significado e as possibilidades que as manifestações abriram. Eu acho que elas são uma esperança, mas são um risco também. Eu acho que se quiser ter mais Mais alguma pergunta ou manifestação? Agora, eu só queria fazer assim, um adendo assim, que me inquietei, né, com a sua pergunta. Assim, naquela época, né, acho que quando a gente vai para a rua, óbvio que a gente já vai assim, se me pegarem, né, eu estou aqui militando, eu sou legítimo aqui, mas a questão da comunicação, não tinha Facebook, né, não tinha esses aspectos da comunicação assim, onde num clique tu estava assim, com uma distorção completamente daquele teu papel ali, né. Eu milito em alguns movimentos, né, eu sou da Frente Estadual Drogas e Direitos Humanos também, né, recentemente tive alguma experiência assim que fui coagido, tive que sair de um lugar também, uma mera militância, né, assim, tipo, fazendo embate, então, em algum lugar, no AP, o pessoal da comunidade terapêutica veio atrás de mim, eu tive que fugir, né, então, hoje em dia, com essa questão da comunicação, né, é um fator também, assim, tipo, onde a gente está lá, antes de chegar em casa, tua foto já está no Facebook, né, então, eu acho que essa questão, assim, tipo, naquela época tinha outras estratégias de se encontrar, não tinha Facebook, mas as pessoas iam para outro lugar, e aqui era uma outra maneira, uma outra lógica. Eu me questiono isso também porque a minha comunicação está muito avançada atualmente e a gente também tem que ter estratégias também de se defender, principalmente quem trabalha nos órgãos públicos. Eu também trabalho, né, prefeitura, enfim, e isso aí a gente é rechaçado mesmo, existe, não é paranoia, a gente é perseguido sim nesses espaços, né? Então, me inquietei um pouco, acho, nesse momento, assim, porque também estou sendo perseguido atualmente. Acho que tens razão, a exposição é maior, mas também a possibilidade de controle social é maior. Quer dizer, por exemplo, as denúncias que saem dos celulares, então, também são formas de controle, entende? Quer dizer, tu está mais exposto, mas também o controle que se exerce por esses meios também é maior, me parece. Mais alguma questão? Bom, eu só queria falar três elementos. Em primeiro lugar, alguns aqui estávamos no Santiago do Chile, na sexta-feira, e ouvimos a palestra do professor Boaventura de Souza Santos, que é exatamente sobre esse tema, uma perspectiva mais ampla. E o que eu me lembro, entre outras coisas, é que ele falou que havia uma extra-institucionalidade, tanto do lado dos poderosos como do lado dos contra-poderosos. Lado do poder como do lado do contra-poder. Dou vários exemplos da dronificação do mundo, eu mandei isso num livro de Buenos Aires, do Bauman, acho que é o conceito que eles estão utilizando. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos diante de uma, não sei como chamar isso, mas pelo menos de rebeliões ou revoltas mundiais nesse momento. Todos conhecem aqueles exemplos, ele também deu, todos sabemos, desde os movimentos mais de trabalhadores urbanos na China, por melhorias de condições de trabalho, até muitas vezes em forma de um suicídio anônimo, né? Mas já mais de 10 anos atrás, na Argentina, acho que marcou talvez a primeira forma desse protesto, as chamadas protestas argentinas, de diferentes modos, aí, seja contra o Corralitos, seja depois daquele desastre dos governos no início da década.
que foram se repetindo. Eu acho que o grande exemplo talvez não seja apenas Maio de 68, mas exatamente o movimento 2005-2006 nas periferias de Paris, onde havia esses componentes muito claros de uma exclusão social, uma exclusão cultural e até forma. No momento em Paris havia talvez 1000 carros sendo incendiados nas periferias. Imaginem a cena em Porto Alegre, né? Ou mesmo em Paris. Depois os estudantes no Chile contra a questão pela gratuidade do ensino, depois os movimentos no México, aqueles somos todos, ou os movimentos em Portugal, ou mesmo os indignados na China. Aliás, eu queria convidá-lo, na sexta-feira, no IDEA, haverá uma oficina com o professor José Manuel Rodrigues Vitorino, da Universidade de Valência, a convite de Júlio Souto, do IDEA, que vai falar sobre os jovens indignados da Espanha ao mundo, sexta-feira, às 15 horas. Né? Bom, então veja, há um primeiro caráter que é essa mundialização. O doutor referia que em 1848 também houve mundialização, mesmo sem Facebook. Então, evidentemente que a primeira questão, eu só vou colocar 5 questões para não sei responder, serão isso distopias ou são utopias emergentes? Há se podemos recorrer a isso também pela revolta das primaveras no Médio Oriente, que está um pouco na base do livro do Manuel Castel, que eu não sei inteiro, que eu gostei. Em segundo lugar, eu acho que os exemplos dados aqui mostram que há uma historicidade desses movimentos. Eles não nascem, eles não são frutos das redes sociais, talvez eles sejam potenciados também pelas redes sociais, e não apenas. Há vários atores sociais, todos aqui mencionaram, não vou repetir, e surge muito a questão do espaço urbano, né? Assim como os grafiteiros são formas de ocupação do espaço urbano, essa questão da mobilidade urbana, né, foram dados vários elementos, é uma questão central exatamente porque nós estamos numa sociedade urbana há quase 80%, um pouco mais por cento, e onde a qualidade de vida urbana envolve, né, todas algumas poucas pesquisas que eu consegui ler, né, sobre quem eram os membros dessas manifestações, eram jovens em geral, alguns não tão jovens, mas também metade eram empregados ou estavam em processos educativos, e outra metade talvez fosse da chamada, talvez certamente, não corretamente, nova classe C, isso uma parcela desses 40 milhões de pessoas que criam um paradoxo brasileiro, exatamente quando você tem mais inclusão social, ao mesmo tempo você tem uma exclusão simbólica, e aí um paralelo com Maio de 68. É um processo todo de componente cultural, um componente muito importante. É como participar da vida contemporânea. Eu acho que a questão da violência foi tanto uma violência difusa, nós fizemos um trabalho mostrando que nos vários atores sociais, por um lado, manifestantes, por outro, depredadores e por outro, saqueadores, pode mostrar isso, e certamente membros das polícias, em algumas cidades com maior ênfase, outras cidades com menor ênfase. Evidentemente, isso levou a uma questão reiterada, que é a questão da desmilitarização das polícias, que eu acho que é um termo equívoco. A professora mostrou bem, a violência não é um privilégio da polícia militar, também membros das polícias civis o fazem, que eu diga, o GAT no Rio, que são altamente militarizados em termos do seu componente ético, da sua educação, da sua formação, mas também a Polícia Civil também comete muitas violências, infelizmente. Eu acho que a questão toda não é eu concordo, outro dia eu fiz uma frase feliz, porque eu estava falando em espanhol e em Caracas, eu não sabia, essa frase de que a solução mágica só serve a pomba porque a pomba fica livre. Paloma, na Venezuela, não é bem o que eu queria dizer. Mas, bom, depois eu soube que o inverso do inverso ou é na Colômbia, como explicar. Mas, em todo caso, o que se trata aí? Se trata
de a falta de procedimentos. Houve um diálogo muito interessante que o comandante da polícia do Rio teria telefonado para um deputado do PSOL no meio da noite pedindo que ele resolvesse a questão. Foi conformado ou não, o boato já é um rumor. E sendo um rumor, já é um fato social. Ora, então, o que se trata, e eu vi meus próprios olhos, um dos